Hoje, a AgroBrasília recebe os produtores que querem fazer o seguinte: colocar de um lado o governo, de um lado os parlamentares, para discutir o que interessa na mesa e de maneira pacífica tirar os obstáculos e fazer o Brasil andar, os produtores rurais. Eu estou aqui com o Jefferson Rocha, pedi para ele vir daqui, e o Alan Jamil, da ProSoja. Esse aqui é o Jefferson Rocha, boa tarde. Tudo bom? Vem cá, Alan. O Alan é da Bahia, representa 2.000 produtores, viu, Fabiano? E quem começa a falar para a gente sobre essa organização, esse movimento, a robustez dessa organização é o Jefferson, que é o presidente desse movimento aí. Bom, todo mundo sabe que as reformas precisam ser votadas. A Previdência, todo mundo acha que é a previdenciária, mas parece que não é. Não é isso mesmo? O produtor rural precisa de uma outra reforma? Exato. A previdenciária é muito importante para sanear as contas do governo, para o poder público ter poder de investimento. Agora, a mãe das reformas para o setor produtivo brasileiro, não só para o agro, mas para a indústria, para o comércio, é a reforma tributária, porque ela tira o chamado custo Brasil, né? Nós vemos umas máquinas aqui, por exemplo, você vai comprar um trator aqui na feira, 43% é tributo, né? Você vai comprar uma colheitadeira, em torno de 40% a 50% é tributo. Você vai abastecer o diesel da tua máquina agrícola, é mais de 50% de carga tributária. Nós temos hoje 96 tributos, impostos e contribuições para fiscais. E não há setor produtivo que aguente. Então, a mãe das reformas para o setor produtivo é a tributária. Mas nós entendemos que o governo elegeu a reforma previdenciária porque ele também precisa de condições de governabilidade, de se manter, tem que ter caixa, tem que funcionar, tem que girar a máquina. Então a previdenciária é muito importante para a estabilidade do governo. E a tributária que venha logo, nós esperamos, né, para que resolva o problema do setor produtivo brasileiro. Jefferson, eu comentei aqui logo no início, o que vocês querem é resolver a situação da melhor maneira possível, né? Uma vez que está deflagrada a crise entre o governo Bolsonaro e os deputados, nada parece andar com muita fluidez. O que vocês querem mesmo é colocar todo mundo numa mesa e vocês ficar olhando assim e falar, vamos lá, vamos resolver porque a gente precisa produzir e fazer o Brasil crescer. Você falou dessa lei tributária, me parece que é uma argamassa de técnicas, de situações, de projetos de lei que podem ser todos eles costurados para que a coisa ande. Qual é a primeira ideia do movimento aqui hoje na AgroBrasília para impulsionar essas mudanças? Exato. A primeira ideia do movimento é justamente mobilizar os produtores, são 76 entidades hoje aqui representadas, representam o agro de todos os segmentos, de todos os cantos do país. Nós vamos fazer um manifesto, já está aqui redigido, entregar esse manifesto para os representantes do parlamento, né, Câmara e Senado, para os representantes do governo e passar o nosso recado. Adianta para a gente, só em 2 linhas, o que esse manifesto está dizendo? O manifesto é muito simples. Ele diz que nós, sociedade civil organizada, né, nós produtores rurais do Brasil, queremos muito que os nossos valorosos parlamentares deem andamento às reformas rapidamente, porque o agro tem pressa, né? Nós precisamos crescer, nós não podemos perder o bonde do desenvolvimento, então as reformas têm muito a ver com isso. E temos que falar da terceira reforma, que é o pacote anticorrupção. É verdade, né? É verdade. A violência está no campo e está lascada também, né? Precisamos de segurança jurídica da porteira para dentro. Enfim, são reformas muito importantes e esse manifesto que nós vamos entregar, então, ele traduz, sintetiza esse pensamento nosso, né? Esperamos que o parlamento trabalhe pelo Brasil, trabalhe pelo bem do setor produtivo brasileiro e que as coisas andem, se resolvam, votem, aprovem e a gente possa pensar numa agenda positiva de crescimento, desenvolvimento, que é o que todos querem, né? É da Bahia, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, o Brasil é o celeiro do mundo, nós vamos nos firmar como o maior produtor de alimentos na próxima década, então nós precisamos de carga tributária reduzida, que não onere os insumos, que não onere o consumo. Quer onerar em carga tributária? Onere a riqueza que nós vamos produzir. É essa a mensagem que a gente quer passar para os parlamentares e para o próprio governo. Vou pedir licença, você fica aqui e vem cá, Alan. Alan é da Bahia, representa 2.000 produtores, como eu falei. O dólar está batendo mais de R$4, né? A previsão de crescimento está retraindo, o PIB também. Vocês da Bahia, como é que enxergam esse movimento? Vocês que estão longe aqui do poder, vocês vêm para cá com toda a força, para ficar até rouco aqui e gritar bastante, não é isso mesmo ou não? Não, com certeza. Esse movimento aqui, por isso que a gente está apoiando, são essas reformas, porque a gente precisa dessa reforma para poder rodar. A agricultura precisa, e o Brasil precisa, né? Porque o Brasil crescendo, a agricultura vem atrás, né? Porque sempre a agricultura que segura
é a âncora do governo, né? A âncora do Brasil é a agricultura. Então, o Brasil deslanchando com reforma tributária, reforma da Previdência, né? Reforma anticorrupção, anticrime. Né? Alan, por exemplo, o que os baianos, produtores de soja, veem nesse manifesto? O que especificamente interessa para vocês lá da Bahia? O que vocês querem ver mudado na lei ou incluído na lei, né? Para que vocês possam produzir com mais segurança jurídica e financeira? Olha, o pessoal lá da Bahia, o nosso produtor lá, as bases, né, que está apoiando esse movimento, espera que tanto o governo, o presidente, quanto os parlamentares, né, que precisam ver, eles precisam pensar no Brasil, pensar que o Brasil precisa andar, né? Não vamos ficar pensando cada um tem o seu lado, porque vamos pensar junto, vamos pensar o Brasil tem que crescer. Nós temos uma democracia, por isso que eles têm que conversarem, né? E trabalhar pensando no desenvolvimento, né? Afinando o discurso, é a soja do Olodum, da Bahia, do trio elétrico, que é a alegria do Brasil inteiro, mas estão lá na bronca também, o Jefferson já falou pra gente, e às 3 horas, não é isso, Jefferson? 14 horas, porque tinha falado para a gente às 15. Então, às 14 horas, né, dá início aqui o pontapé inicial desse jogo duro, mas tem craques aqui da política e da produção para poder o Brasil deslanchar e tirar essas barreiras que entravam um país tropical, poderoso, de grande safra, que tem tudo para ser realmente, agora, no presente, o país do futuro. Fabiano. Tá certo, Saulo. Bom, eu quero que você cumprimente por mim, por favor, o Jefferson, também o Alan. O Alan, por conta de estar participando desse movimento, eu gostaria só, por favor, que você questionasse agora o Alan, por favor, a respeito da produção na Bahia. Encerrou agora recentemente a colheita da soja, né, no estado da Bahia. Se eu não estou enganado, a produtividade ficou na casa de 53 sacas. Gostaria que você questionasse ele sobre a produção baiana de soja e a expectativa também para a próxima safra. Na verdade, a produção na Bahia foi em 56, não é isso mesmo? 56 sacos. 56, não 53. Baixa ou não? Qual a expectativa? Está dentro ou não? Está dentro da média. A produção da Bahia está dentro da média. Teve um veranico muito forte em janeiro lá. Então, as primeiras lavouras plantadas, soja mais precoce, perdeu bastante a produtividade. E as últimas, foi plantado mais final de novembro, já a produtividade subiu. Por isso que conseguimos essa média ainda, que está dentro das nossas médias, das melhores médias, né? Mas perdemos em relação ao ano passado uns 20% ainda de safra, né? Mas ainda dá para trabalhar, porque a maioria do pessoal lá conseguiu um custo um pouquinho menor esse ano. O endividamento no campo está complicado para a próxima safra ou não? Tá, porque a Bahia teve muitos problemas de 5 anos atrás, lá que teve uns 3 anos consecutivos lá que teve quebra de safra. Mas teve uns 2 anos bons que começou a melhorar. Mas o nosso problema na Bahia hoje chama-se custo de produção. É um dos custos mais altos, eu acho, do Brasil, né? Então, esse tabelamento do frete aí também está pesando muito sobre a gente lá. E nós precisamos que o governo aí, o Brasil, comece a crescer, né, para poder rodar aí e ver se baixa, como o Jefferson destacou também, né, essa carga tributária sobre nós aí, para a gente ter um custo um pouquinho mais baixo.